Como suportarei a destruição da minha família? Vamos declarar isso bem forte. Como suportarei a destruição da minha própria família? Hoje nós vamos ver a formação da primeira família de todas, planejada por Deus, orientada por Deus. Seguindo o plano original, a família dá certo. Seguindo o plano de Deus, a família dá certo. Vamos lá para o início de tudo, em Gênesis capítulo 2, versículo 2 a 18. Gênesis 2, 18 a 24. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de olhar aqui para a Tua palavra. Nossos olhos e ouvidos viram aqui palavras, frases, parágrafos, mas isso não é suficiente para transformar as nossas vidas. Precisamos que o Teu Santo Espírito agora pegue a palavra viva de Deus e leve no profundo do nosso ser. Abra o entendimento mais profundo da nossa mente. Nos abençoa com Tua palavra nesta manhã. Vem trazer para nós aquilo que nós precisamos e que só podemos encontrar em Ti e na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus criou a família como solução. Eu dei um spoiler disso esses dias e hoje eu quero aprofundar esse entendimento. Deus criou a família como solução. Queria que você declarasse isso comigo pela fé. Pode ser? Vamos lá? Deus criou a família como solução. Como é que soa isso para você? Deus criou a família como solução. Pois é. Deus, o primeiro descontentamento que Ele teve foi esse aí. Tudo que Ele foi criando, estava escrito lá em Gênesis, e viu Deus que ficou bom. Viu Deus que ficou bom. Viu Deus que ficou bom. A primeira coisa que Deus olha e viu Deus que não ficou bom, que não, na verdade, que não estava bom, é a solidão do ser humano. O Senhor Deus disse ainda: não é bom. É a primeira vez que a gente vai ouvir Deus dizendo: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. E eu acho fantástico que Deus criou o casamento e a família para resolver grandes problemas. A solidão, a exaustão. Adão estava sozinho, ninguém com quem repartir a vida. Ninguém com quem compartilhar as grandezas de Deus, ninguém com quem rir, ninguém com quem chorar. Mas a solidão também implicava em não ter ninguém para cumprir a missão dele. Gênesis 2,15 mostra que Deus deu uma tarefa: cuidar e cultivar o jardim e guardá-lo. E ele tinha que fazer isso sozinho. E lá estava Adão, num certo momento, realizando o trabalho de dar nome aos animais, sozinho. Versículo 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas, para o homem, não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Adão estava rodeado de outros seres vivos, mas nenhum como ele. Eu fico pensando na ligação entre essas duas informações aqui do texto bíblico, né?
nessas duas partes, primeiro falando sobre a nomeação dos animais, e depois falando que não se achava ali a solução. Deus traz os animais para a volta de Adão, e Adão vai dizendo, isso aqui vai se chamar boi, isso aqui vai se chamar leão, isso aqui vai se chamar andorinha, isso aqui vai se chamar não sei o quê, mas a cada bicho, o que vai aparecer aqui daqui a pouco? O que vai aparecer? Olha aquele macaco, parece, mas não é igual. Então, os animais chegando, Adão olhando, dando nome, mas não se achava ali alguém que fosse semelhante a ele. Ainda bem. Ainda bem. Você sabe, né, que tem aquela história de um filho muito curioso que perguntou para mamãe, né? Mamãe, de onde nós viemos? De onde que eu vim? Aí a mãe diz, olha, filho, o papai e a mamãe eram namorados, noivaram, se casaram e passaram a viver juntos, dormindo na mesma cama. E então, uma sementinha foi plantada na barriga da mamãe. Você era essa sementinha, você cresceu, nasceu e está aí. Daí o menino diz, mas mamãe, o papai disse que nós viemos dos macacos. Aí a mamãe disse, o papai está falando do lado da família dele. Mas então, estava lá toda aquele monte de animais, e não achava ninguém ali que pudesse corresponder. Você consegue ficar pensando na expectativa de Adão nesse momento? Consegue se colocar lá no jardim e ficar procurando? Você já foi numa festa, num lugar em que você se sentiu sozinho, você fica olhando para a porta para ver se está chegando alguém com quem você vai poder ficar ali aquele tempo, conversar? Já se sentiu sozinho em algum lugar procurando alguém? Pois é, Adão estava assim, mas não se achava, não tinha. Né? Talvez ele olhasse assim, esse papagaio talvez possa ser a pessoa aqui, o bicho que vai ficar conversando comigo. Talvez esse lobo mais fofinho aqui possa ser meu companheiro. Mas continuava a solidão humana. E eu sou grato a Deus pela solução ideal e inovadora de criar um outro ser humano, a mulher. Casamento e família são solução de Deus. Família pode ter problemas, mas família não é problemas. Família pode ter problemas, mas não ser o problema. São coisas diferentes. Às vezes a gente acha que a família é o problema. Não, a família tem problemas. E quando a gente não se dispõe a resolver os problemas, a gente acha que a família é o problema. E não é disso que se trata, porque Deus criou como solução. Até hoje, uma das frases da Paula, talvez a frase da Paula para mim que mais me marcou, não foi nem quando ela disse para mim a primeira vez, eu te amo. A frase que mais me marcou que a Paula disse foi, tu torna a minha vida mais fácil. Essa foi a melhor frase que eu ouvi no meu casamento e talvez na minha vida. Ouvi da Paula, tu tornas a minha vida mais fácil. É isso. Casamento é isso. É facilitar a vida do outro. Família é isso, é facilitar a vida do outro. A vida já é difícil, a vida já tem desafios. Deus criou um núcleo para que a gente possa facilitar a vida uns dos outros, e não para dificultá-la. O texto bíblico reforça isso. Deus criou a família para complementariedade. Vamos dizer juntos? Deus criou a família para complementariedade. Lemos no versículo 18: farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E aqui tem dois termos que podem ser mal interpretados: auxiliadora e semelhante. Quando a Bíblia é mal interpretada, pessoas se autorizam a matar pessoas. Quando a Bíblia é mal interpretada, países se autorizam a guerrear com outros, em nome da Bíblia. Quando a Bíblia é mal interpretada, pessoas se autorizam nela a escravizar pessoas. Quando a Bíblia é mal interpretada, homens acham que podem mandar nas mulheres e que são donos delas. Nós precisamos entender o que de fato está acontecendo aqui. Uma auxiliadora semelhante. Em geral, auxiliar é visto como alguém menor, né? Tem o principal e o auxiliar. O meu primeiro emprego com carteira assinada, sabe qual foi a minha primeira função?
auxiliar de serviços gerais. Não bastava ser só serviços gerais, ainda tinha que botar um auxiliar lá. Auxiliar de serviços gerais. E bom, não tinha ninguém abaixo de mim na empresa, né? Eu dava ordens para a vassoura, para o esfregão, né? E recebia ordens de todo mundo. Porque a ideia de auxiliar no nosso mundo é essa, né? De alguém menor. De alguém que não está ali para fazer o principal. Mas, para você ter uma ideia de que não é isso que o texto bíblico está falando, você precisa saber que a Bíblia usa esta mesma palavra auxílio, auxiliador, para se referir a uma característica do próprio Deus. Quer ver? Olha o Salmo 33, 20. Nossa alma espera no Senhor nosso auxílio. Aqui, o termo Ezer é o mesmo. Está dizendo que Deus queria criar para Adão alguém que lhe auxiliasse, como Deus é auxílio. Faz parte da natureza de Deus ser auxílio. Isso não significa que a mulher é Deus. Significa que Deus concedeu uma das suas próprias características à humanidade, que é a disposição de ajudar, de apoiar, de socorrer. O outro termo também precisa ser compreendido adequadamente. Nessa versão que nós estamos usando, da tradução para o português, nós temos que a mulher foi criada como semelhante ao homem, né? Algumas versões falam para lhe corresponder. Outras versões mais antigas, que lhe seja idônea. Todos termos muito mal compreendidos. Em geral, quando a gente pensa que algo é semelhante, a gente está dizendo que isso é igual, sim ou não? Não, né? Em geral, a ideia de que semelhante é parecido. Tipo, quem é da minha geração vai entender, Denorex. Tinha o ator da propaganda, né? O parece, mas não é. Semelhante. Mas aqui, naquele versículo que nós vimos, que é o versículo 18, pode, Charlene, por favor, colocar de novo 18, só voltar um. O que foi traduzido aqui por semelhante tem a ver implicitamente com dois aspectos: diferença e igualdade. Como assim diferença e igualdade? Igualdade de natureza, igualdade de importância, igualdade de dignidade, porém diferença para permitir encaixe, contraparte. Se fôssemos traduzir muito literalmente, a ideia era frente a frente. Então, Deus criou alguém, um outro ser humano, para ajudar como Deus ajuda, e para que ficasse de frente a frente, como uma contraparte que encaixa. A nossa anatomia é assim, as nossas emoções são assim, a nossa espiritualidade, na qual o marido é o cabeça do lar, também é assim. Tudo é complementar, não no sentido de mais ou menos, de principal, de auxiliar, mas no sentido de apoio, igualdade e complementariedade. É interessante como Deus fez esse processo de complementariedade desde o início. Ele não só disse, eu vou criar para auxiliar e corresponder, mas como ele faz isso, já mostra complementariedade desde o início, porque Deus pega uma costela de Adão e com ela vai gerar Eva, que por sua vez vai auxiliar e corresponder. Já ouviu? Me ajuda a te ajudar? É assim, casamento é me ajuda a te ajudar. Juntos, é assim que funciona uma família como Deus planejou. Ciclos, complementariedade entre as pessoas da família. Terceiro, Deus criou a família para ser uma unidade suficiente. Vamos juntos? Deus criou a família para ser uma unidade suficiente. Versículo 24 que lemos diz: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
O núcleo base da sociedade é a família. E o núcleo base da família é o casal. Marido e mulher precisam viver em profunda e permanente conexão. A unidade do casal permite a unidade da família. Vou dizer de novo: a unidade do casal permite a unidade da família. Todo mundo quer uma sociedade melhor, sim ou não? Sim, né? Nossa, eu queria que a sociedade tivesse mais respeito uns pelos outros, mais igualdade, mais ajuda, mais compreensão. Pois é, mas a família está desestruturada. E se a família é a unidade básica da sociedade, não tem como a sociedade estar bem se as famílias não estão bem. Mas a gente também quer que as famílias estejam bem, não é? Pois é, mas para a família estar bem, a sua unidade básica tem que estar bem. Marido e mulher precisam estar bem entre si. Se marido e mulher não estão bem entre si, não existe família bem. Não existe. Os filhos têm que lidar com os restos, com os cacos, com as adaptações. E a gente trata, quando um casamento se dissolve, as pessoas elas se apegam a coisas miseráveis, como se aquilo fosse maravilhoso. Ah, meu filho está feliz porque ele diz agora que tem 2 quartos. Ele diz agora que tem 2 casas. Tu tinha que dizer chorando. Isso não é motivo de alegria. Olha, se é o seu caso aqui, de um dia ter acabado o seu casamento, seu filho, eu não estou aqui para julgar você. Eu apenas estou dizendo que a gente não deveria celebrar as coisas que aconteceram em função de uma tragédia. Que é, um dia começa um relacionamento e que a gente se compromete a ser fiel um para o outro, apoiar um para o outro, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. E daqui a pouco um dos dois ou os dois não dão bola para isso, acaba. Então a gente pranteia, a gente fica em luto, a gente não acha que isso é solução. A gente aproveita as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã e vamos caminhar, vamos prosseguir, vamos ver como reconstruir com a graça de Deus em tudo. Mas ei, não existe sociedade saudável sem famílias saudáveis e não existe famílias saudáveis sem casamentos saudáveis. Filhos criados em um lar no qual o marido e a esposa se amam e se respeitam e que sabem discordar respeitosamente em público e sabem que quando a discordância é muito grande vão se reservar e não vão discordar na frente dos filhos. Filhos que são criados nesse contexto, além de se desenvolverem como adultos saudáveis no futuro, têm muito mais apreço pela família. Quando os filhos veem os pais brigando, discordando, sem respeito um pelo outro, um desautorizando o outro, acabam desenvolvendo uma série de distúrbios emocionais. E não veem a família como uma base para construir a vida, pelo contrário. Eles veem a família como obstáculo, como problema, como um lugar de onde tenho que sair. Meu Deus, quantas pessoas já me disseram, eu casei para sair de casa. Casei para sair de casa. Que coisa mais triste. Casei para sair de casa. Obviamente não é culpa de quem sai de casa em meio a esse conflito, mas claro que é uma grande responsabilidade escolher a pessoa com quem deveria passar o resto da vida para resolver esse problema. Aí é problema, porque daí é um cobertor curto. Sabe a expressão cobertor curto? Ou tapa os pés ou tapa a cabeça. Se você tentar tapar a cabeça, vai destapar os pés. Se você tentar tapar os pés, vai destapar a cabeça. Cobertor curto. Sair de casar para sair de casa é cobertor curto. A chance de viver de novo aquilo que viveu na família de origem é muito grande. Mas, infelizmente, essa é uma realidade que enfrentamos. Porque os filhos não encontram ali uma base, um lugar seguro para alçar um voo, não para se atirar. É diferente você alçar um voo e se atirar. Se o casal não se torna um só, como nós vemos, tornando-se os dois uma só carne, ele desestabiliza toda a família e, por consequência, toda a sociedade. Eu já vi pessoas dizerem o seguinte: olha, filho é para sempre, marido vai embora. Já ouviu isso aí? Não vou nem perguntar se já disse. Vou perguntar se já ouviu? Já ouviu? Filhos para sempre. Marido vai embora, né?
Filhos são para ficar, cônjuges são para sair. Biblicamente, isso está totalmente errado. Totalmente errado. Marido e mulher começam como dois e devem se transformar em um. Mãe e filho começam como um e tem que passar a ser dois. Os filhos devem ser amados para irem. Os cônjuges devem ser amados para ficarem. Existem abordagens da psicologia que mostram que a segurança da relação entre o marido e a mulher é a base para o desenvolvimento saudável dos filhos, até que se tornem adultos maduros e seguros. Às vezes, os pais acham que tudo que precisam é dar toda a atenção para o filho, é cuidar do filho, é se mostrar presente para o filho, mas a relação entre os pais é uma relação péssima. Sabe, desde que nós estamos no ventre da nossa mãe, nós já temos, em determinado momento, uma rede de terminações nervosas que são capazes de perceber muito mais do que estímulos físicos. A gente percebe insegurança, medo, terror, pavor, tristeza, alegria, esperança, expectativa, tudo isso a gente vai percebendo desde que a gente é ainda um bebezinho lá na barriga da nossa mãe. E quando a gente nasce, isso só aumenta essa percepção e a gente vai captando essas coisas. Olha só. Pouco se atende na psicologia, a não ser na psicologia positiva, situações que surgiram agora, depois dos 30, depois dos 40. Claro que boa parte da psicologia tenta ignorar a infância e diz, não, vamos fazer o seguinte, não importa de onde é que vieram os limões, vamos fazer uma limonada aqui. Mas, na minha opinião, isso só empurra ou só desloca o real problema. Porque quando a gente realmente vai ver quais são as circunstâncias formadoras daquilo, está lá na infância, está lá dentro do seio da família, que era para ser solução. Então isso é algo muito sério. Quando um homem e uma mulher casam, não é brincadeira. Não é para ver se vai dar certo. É algo sério para fazer dar certo. O casamento que dá certo não é aquele que nós vamos ver se vai dar certo, é aquele que vai dar certo mesmo quando dá errado. Quando dá errado, eu quero dizer o seguinte, quando fica difícil, a gente resolve. É para sempre. Quando a gente casa, a gente faz um pacto de exclusividade, perpetuidade com o nosso cônjuge. E a gente precisa entender que ali está o núcleo, que quanto melhor for o nosso casamento, melhor vai ser a nossa família, melhor vai ser para os nossos filhos. Primeiro meu cônjuge, em seguida os meus filhos. Isso soa um absurdo na sociedade que a gente vive, talvez esteja soando um absurdo para você. Mas eu vejo pessoas se voltarem para os filhos, diminuir sua entrega para o cônjuge, e assim corroer e até destruir justamente a relação que faria bem, que seria importante como base, como modelo para a criança crescer e se tornar um adulto saudável. Nada pode ser mais importante do que isso. Quanto melhor eu faço para o meu cônjuge, melhor eu me entrego para o meu filho. Mas sabe, às vezes tem ressentimentos, situações não resolvidas entre o marido e mulher, que quando nasce o filho se torna uma válvula de escape. E aí quando o filho chega na vida adulta, se é que o casamento sobreviveu até lá, e se é que vão continuar junto, é um casamento de fachada. Uma frieza, sei lá o quê, qualquer coisa. Nós precisamos voltar para o plano original de Deus. Se você é casado, viva como um com seu marido, viva como um com a sua esposa. Somos um. Ame seus filhos para ter autonomia, para serem independentes, para serem adultos saudáveis. E ame o seu cônjuge, para repartir com ele uma vida que é para sempre. E outra coisa, eu vejo com preocupação casais que ainda dependem dos pais financeira ou emocionalmente. Família é suficiente. Família é suficiente. Eu aprendi na minha casa
que a gente pode até morar embaixo da ponte, graças a Deus não aconteceu, não precisou, mas ali a gente recomeçaria, porque a gente tinha uns aos outros, família é suficiente, família tem que estar junto. E dá certo. Quando eu nasci, meus pais moravam num lugar que era uma estrebaria de cavalos. Foi lá que meus pais começaram a família. Meu pai, minha mãe e os cavalos. Graças a Deus, juntos, centrados em Cristo, porque meu pai e minha mãe sempre tiveram fé em Jesus. Foi possível sair da casa dos cavalos e ir para uma casa com cachorros. Já vai melhorando, né? Fui mordido por um cachorro lá na Albuquerque de Barros, mas vamos melhorando, vamos crescendo, e a família é sempre junto. É assim. Cheio de erros e problemas. Eu falei aqui domingo passado sobre parte da minha vida, de coisas que eu ouvi que não foram boas para mim, que me machucaram, mas família tem problemas. Família não é o problema. A gente segue. Agora, o que eu sempre vi foi uma união do meu pai e da minha mãe muito forte. Muito forte. Muito. Muito. E sabe, a gente tinha segurança naquela relação deles. Às vezes eu fico pensando, como é que eles conseguiram criar 2 crianças lá em Pelotas, com tantas dificuldades, né? Mas sabe que quando eu olho para trás, eu penso, como é que eles conseguiram? Mas sabe por que eu só olho para trás agora e pergunto como é que eles conseguiram? Porque eles viveram de um jeito tão seguro, com tão pouco, que nunca para nós era uma dúvida, será que eles vão conseguir? Entende? Nunca foi. Porque unidos, fortalecidos, vivendo como um. Sem depender dos outros. Olha, às vezes por um tempo, a gente pode receber uma ajuda financeira pontual. Em algum momento pode acontecer. Mas eu não posso, para manter a minha casa, contar com o orçamento do meu pai, do meu irmão. Meu irmão é superintendente de um banco. Muitas vezes, lá no início do ministério, a tentação era, mano, cara, tu é bancário, tu é diretorzão aí, né? Mas, casei, somos suficientes. Durante muito tempo, o almoço meu e da Paula era calabresa com qualquer coisa. Calabresa com massa, calabresa com arroz, calabresa com feijão, calabresa com calabresa, calabresa com cebola. Muita calabresa, né? Polenta com calabresa. Por quê? Porque na esquina de onde a gente morava, eles vendiam linguiça, mas assim, ó, acho que era 1 metro de linguiça. Era umas tripas de linguiça grande, assim. A gente comprava uma e vamos de calabresa. Chegamos aqui. Às vezes, quando eu como um entrecôzinho, eu digo, estamos comendo entrecô. Família tem que se bastar. Se hoje é calabresa, é calabresa. Se o meu irmão come filé mignon, glória a Deus pela vida dele. Eu vou glorificar a Deus pela calabresa que eu tenho. Vou continuar crendo, vou continuar trabalhando. Família tem que ser suficiente. Agora, eu também acho curioso e significativo que a palavra na Bíblia traduzida por unir, né? Tornando-se ali, e se une a sua mulher. Se a gente fosse traduzir literalmente do hebraico para o português, a palavra une, sabe como é que ficaria? Por isso o homem deixa pai e mãe e se gruda na sua mulher. Essa é a palavra lá no hebraico, se gruda. Gruda. Não é o seguinte, tu vem até aqui, eu venho até aqui e nós vamos andar lado a lado. Não, a gente gruda. Foi isso que Deus planejou. E aí você tem que perguntar, você é grudado no seu marido? Você é grudado na sua esposa? E aí eu não estou falando de toque físico, tá? Porque tem gente que, ele fica me tocando, mexendo no meu cabelo, né? Tem gente que tem aversão a toque físico. Mas eu estou falando grudado no coração.
grudado na mente, grudado no propósito de vida, grudado, colado. Sabe por quê que Deus não gosta do divórcio? Pelo contrário, lá em Malaquias está escrito assim: eu, diz o Senhor, odeio o divórcio, porque o divórcio é uma coisa doida. Porque se esse unir aqui fosse um está aqui, outro está aqui, agora um vai para cá e o outro vai para lá, pode ser que faça algum sentido, mas você já experimentou colar uma coisa com cola, e depois separar essas duas coisas? Se for uma cola boa, né? Você vai levar uma coisinha de um e vai ficar com a parte do outro. Ou vai ficar com a parte do outro, né? Talvez vai danificar. Pois é assim que a gente tem que entender. E veja, se alguém aqui está pensando, puxa, mas eu já desgrudei, e agora o que eu faço na minha vida? Eu não tenho lugar nessa igreja, não tenho lugar diante de Deus. Pelas misericórdias do Senhor nós não somos consumidos. Agora, se você não tinha um entendimento bíblico, principalmente você não era alguém que tinha Jesus na sua vida, eu quero dizer que o Senhor promove um recomeço pela graça para você. Então, daqui para frente, sabendo da verdade da palavra, dos planos originais de Deus, é assim que funciona. Lembra, o plano de Deus dá certo, do jeito de Deus dá certo. Quarto, o ser humano transformou a solução em problema. Deus criou tudo perfeito, resolveu um problema, e a gente foi lá e voltou a criar problemas. Deus criou a melhor solução para a humanidade, que é a família, mas essa solução não foi bem aproveitada. Adão e Eva não estavam conectados em Deus, e um com o outro firme no propósito de fazer a vontade do Senhor, viraram as costas para Deus, e sem Deus, logo o seu relacionamento se tornou um problema. Sabe, logo que eles viraram as costas para Deus, você sabe qual foi a primeira coisa que Adão falou de Eva? De certa forma, ele disse, ela é o problema. Porque ele disse, a mulher que tu me deste. Ele não se colocou na equação, né? Não, eu não... Falta de autorresponsabilização. O que era a solução se tornou problema, o que era bom ficou ruim. O que era harmonia e intimidade passou a ser conflito, vergonha e tabu. Olha como é que era a relação de Adão e Eva com a nudez, e veja como é que ficou depois de terem voltado as costas para Deus. Gênesis 2:25. O homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Depois do pecado, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ah não, mas ele ficou com medo porque Deus estava no jardim, Deus estava no jardim todos os dias. E antes a nudez não era um problema. Mas se esconderam um do outro, se esconderam de Deus. Sabe, a religião conseguiu transformar a sexualidade num problema, num tabu. E às vezes as pessoas pensam que se tornar crente é viver uma sexualidade menor, uma sexualidade restringida, mas teria que ser o contrário. Porque o plano de Deus é um plano de liberdade, é um plano de intimidade. Se você ler o livro de Cântico dos Cânticos, de Cantares de Salomão, você vai ver a naturalidade de uma relação íntima, sexual, profunda, estimulante. Nunca vou esquecer de ter ouvido uma mulher dizendo uma vez numa reunião da igreja, o meu marido não quer vir na igreja, mas o meu marido não está entendendo que eu estou num outro momento, e daí ele quer sexo, mas agora eu não quero mais, eu quero servir Jesus. Eu pensei assim, mas se eu sou o marido dessa mulher, eu vou ficar com raiva dela e de Jesus. Né? Foi conhecer Jesus, não quer mais fazer sexo, mas como assim? É o contrário. É o contrário. A sexualidade cristã deveria fluir de maneira maravilhosa, sem tabus, sem preconceitos, sem mimimi. O pecado é que deturpou, o pecado é que fez ser sujo, feio. Mas o plano de Deus não é este. Veja como o pecado entrou e corroeu todas as coisas, as impressões. Os filhos de Adão e Eva nasceram numa família abalada.
numa família em crise, e nessa família em que um aponta o dedo para o outro e diz assim, ela é o problema, e a mulher diz, não, eu não sou, o diabo é o que é o problema, nessa falta de autorresponsabilização nasce Caim, nasce Abel, e essa falta de autorresponsabilização é tão presente na vida deles, que quando Deus pergunta assim, Caim, cadê o teu irmão? Eu não sei, o que eu tenho a ver com ele? Que compromisso que eu tenho com o meu irmão, percebe? Quando o casal tem certos valores, os filhos vão ter esses valores. Caim matou Abel, numa família desestruturada, numa família abalada pelo pecado. Um casal que tinha experimentado a maravilha da presença de Deus, experimentou uma vida caída, longe, exausta e dolorosa. Sobretudo, por ser uma vida longe de Deus. Legando isso para toda a sua descendência, eu e você também. Mas há esperança, porque a última coisa que eu quero declarar aqui é: Deus criou a família para a abençoar em Cristo. Vamos juntos? Deus criou a família. Deus não abandonou a humanidade, e Deus não abandonou o seu próprio plano de edificar famílias abençoadas. Nós encontramos, nós estamos aqui em Gênesis 2, se a gente virar algumas paginazinhas da Bíblia, a gente chega no capítulo 12, e nós vamos chegar numa promessa que Deus fez a um homem chamado Abraão, e em Gênesis 12, versículo 3 diz, em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus prometeu a Abraão que traria o Cristo, através da descendência de Abraão, é isso que Deus está dizendo, que Ele vai mandar um descendente, que vai descender de Abraão, e que esse descendente vai poder abençoar todas as pessoas, que esse descendente vai poder abençoar todas as famílias, e esse descendente é Cristo. E esta bênção, serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. É que Cristo veio ao mundo para resolver o problema que a primeira família criou. Veio ao mundo justamente através de uma família humana, como vimos no domingo passado, para tomar o nosso lugar humano na cruz, morrendo em nosso lugar, nos trazendo vida em sua ressurreição. Com Jesus a nossa vida tem jeito, com Jesus a nossa família tem jeito. Eu preciso que você creia nisso. Com Jesus a sua vida tem jeito, com Jesus o seu casamento tem jeito, com Jesus a sua família tem jeito, com Jesus, comigo e com você não dá, nós somos humanos, nós falhamos. Agora, se Jesus é o centro da nossa vida, se a nossa vida está entregue a Jesus, então é possível. Com Jesus minha vida tem jeito. Você pode declarar isso, colocar a mão no seu coração e dizer: com Jesus a minha vida tem jeito? Vamos lá? Com Jesus a minha vida tem jeito. Diz para você mais uma vez: em Jesus a minha vida tem jeito. Diz também agora assim: em Jesus a minha família tem jeito. Em Jesus a minha família tem jeito. Os primeiros seres humanos decidiram viver por conta própria, sem se submeter a Deus. O primeiro casal humano achou que daria conta sem um relacionamento com Deus. Não cometa o mesmo erro. Sem Deus, nada que permaneça e se mantenha saudável e eterno é possível. Mas em Cristo, você pode ter um relacionamento com Deus, pode ter a bênção de um relacionamento com Deus, e a partir desse relacionamento, abençoar os seus demais relacionamentos, começando com seu casamento e família. Em momentos que Paulo e eu tivemos crise, eram momentos em que eu precisava orar, e eu dizia para o Senhor: eu não sei como resolver isso, Senhor. A verdade é que eu não quero resolver isso. Eu quero estar certo. E mesmo que eu esteja errado, eu quero que ela me entenda. No momento eu não quero pedir perdão, no momento eu não quero perdoar, mas eu sei que esse não é o caminho. Então eu preciso, Jesus, que tu faça uma intervenção no meu coração agora. Eu preciso que tu faça uma intervenção no coração da Paula agora. E vai dizer: parece milagre que se resolve, mas não parece milagre. É milagre,
porque eu faço aquela oração com fé. Eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus vai resolver. Dúvida nenhuma. Mas sabe, Jesus não resolve fazendo a gente esquecer do problema. Oi, a gente estava brigando? Não, brigando, capaz. Não. Ele vai sensibilizando o nosso coração para o outro. Esse é o maior milagre no casamento, quando o nosso coração se sensibiliza para o outro. Independente da gente estar certo ou estar errado. Porque mesmo que a gente esteja certo, a gente entende que o outro talvez não esteja num bom momento. Que talvez o outro esteja deslocando alguma coisa para nós que ele está vivendo lá na vida dele. Mas com Jesus sempre dá certo. É a última declaração que eu gostaria de convidar você a dar nessa manhã. Com Jesus sempre dá certo. Vamos lá? Com Jesus sempre dá certo. Eu quero encerrar essa nossa jornada mais intensificada pela família, porque, na verdade, a jornada com a família permanece todos os dias, né? Isso é um assunto permanente da igreja, mas essa coisa intensa que a gente ficou aqui 5 domingos falando sobre o assunto, hoje nós estamos encerrando a nossa campanha de 21 dias de jejum e oração pela família. Espero que você tenha feito. Se não fez, faz. Lá no aplicativo da igreja, tem os guias devocionais para 21 dias. São 3 guias devocionais, um para cada semana desses 21 dias. Decide fazer, é bem simples. Sabe o que tem ali? Um texto bíblico para refletir, 1, 2, 3 versículos bíblicos no máximo. Aí depois tem 2 perguntas de ou reflexão ou aplicação para fazer junto com o cônjuge ou com os filhos. E aí tem um momento para compartilhar como é que está o teu dia, o que tu está sentindo, o que tu está vivendo, e sugestão de oração. 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 5 minutos, o tempo que a família tiver, mas fazendo com que esse seja um tempo de qualidade. Vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por nos trazer até aqui com a tua palavra. Senhor, nenhum de nós aqui, por melhores pais que a gente teve, de fato pôde experimentar o teu plano original, porque nós vivemos num mundo caído, e agora na nossa condição humana, falhamos, vivemos com pessoas que falham, e temos marcas, temos dores, alguns de nós temos feridas que ainda estão abertas por causa da família, por causa do casamento, por causa dos pais, por causa dos filhos, por causa de irmãos. E Senhor, eu quero pedir agora um socorro do céu para quem está com feridas abertas. Eu quero pedir, Espírito Santo, que tu vá lá no coração dessa pessoa, para trazer primeiro paz, para dizer calma, mostrando que o Senhor está presente, e ali, Senhor, fazendo um trabalho profundo, milagroso de restauração, sensibilizando em direção ao outro, fazendo, Deus, um reconhecimento ali do que é necessário, mas também levando a pessoa a reconhecer se precisa liberar perdão para alguém, ou se precisa pedir perdão para alguém. Senhor, vem restaurar as famílias. Eu creio que podemos viver não de forma perfeita, mas de forma saudável. Podemos viver consertando nossas imperfeições através do perdão e da reconciliação. Que podemos levantar depois de cairmos. Então eu peço que primeiro o Senhor restaure vidas. Que o Senhor ajude as pessoas a serem libertas das coisas pesadas que trouxeram do seu lar de origem. Mas que o Senhor acabe ali as repetições de padrões, de comportamentos, de vontades, sendo o Senhor de cada vida. Porque se o Senhor nos transformar, tudo vai se transformar ao nosso redor, a partir do nosso novo olhar. Mas eu também venho pedir por casais, Deus, que estão feridos, magoados, machucados, desapontados, desesperançados. Eu quero pedir, Deus, que onde houve ali traição, que haja cura, que haja cura, que haja consciência da tua parte na vida de quem traiu, para que se arrependa completamente. Mas, Senhor, trabalha no coração de quem foi traído, restaurando, curando, fazendo com que essa pessoa não pense que é menos do que é alguém de menor valor,
que o problema era ela. Não é, Senhor. Que essa pessoa saiba disso. Que o problema do adúltero é com Deus. É por ter desprezado Deus, é por ter desprezado a tua salvação, é por ter desprezado a tua santidade que essa pessoa traiu. Não foi porque desprezou o cônjuge, isso é uma consequência. Então que cada pessoa traída receba do Senhor aqui algo especial, que vá lembrar que essa pessoa foi criada à tua imagem e semelhança. Restaura ali, Senhor, o amor próprio, o equilíbrio, a centralidade das emoções, que essa pessoa não viva mais tentando provar qualquer coisa para ninguém, mas que ela desfrute da plenitude em Cristo. Eu venho também interceder pelos casais que estão frios no seu relacionamento, que não conversam mais entre si, que não riem mais juntos. Desperta ali um novo tempo no relacionamento. Mas os casais também, Senhor, que não praticam mais intimidade sexual, vem com um novo tempo também, mexe nos hormônios, mexe no corpo todo, mexe na mente. Aqueles que foram deformados por causa da pornografia, Senhor, e por conta disso não conseguem ter a relação com o seu cônjuge, vem trazer cura do vício, mas também no milagre das consequências, para que haja ali também um novo tempo de intimidade, do corpo, da alma, do espírito. Vem fazer os milagres pela família, Senhor, porque nós queremos viver os teus planos como o Senhor planejou. Em nome de Jesus, nós pedimos e cremos isso, já te agradecendo pelos milagres que o Senhor começou a fazer, em nome de Jesus. Amém. Olha só, se você precisa de ajuda em alguma das coisas que eu falei aqui nesta manhã, você vai preencher num cartão que tem aí na sua frente, nas capinhas, e marca assim: gostaria de um atendimento pastoral. Aqui na igreja nós temos um pastor dedicado para o atendimento pastoral, que é o pastor Josiel, e ele vai orar com você, vai ouvir você, vai orientar você baseado na palavra. Então gostaria que você marcasse: gostaria de um atendimento pastoral. Mas ao olhar esse cartão, você vai ver que talvez o Espírito Santo esteja convidando você para alguma coisa. Dá uma olhada nesse cartão e vê o que tem aí, e quem sabe Deus está te convidando a marcar uma bolinha, um xizinho aí. Marca os teus dados completos, bem legível, e aí, antes de ir embora, entrega lá naquela caixinha, deixa naquela caixa lá, que depois eu vou pegar e vou orar por você, tá bom? E vou... dependendo, se eu não consigo mandar um WhatsApp para todo mundo que escreveu o pedido de oração, mas as decisões ali, você marcar alguma das coisas que estão ali, eu vou ser o primeiro a fazer contato em você, tá bom? Quero